Imagina dirigir com tranquilidade, sabendo que está amparado em situações imprevistas como acidentes e roubos. A JR Proteção Veicular oferece assistência 24 horas, guinchos e muitos outros benefícios para que você possa seguir o seu caminho com segurança e paz de espírito. Não espere mais para proteger o que é seu. A JR Proteção Veicular tem planos que se encaixam perfeitamente no seu estilo de vida. Não deixe seu carro desprotegido. Escolha a JR e dirija com confiança e tendo uma tranquilidade. Uma tranquilidade que você pode contar. Ligue agora para o consultor Tiago Pereira, 99329-2981. JR Proteção Veicular. O seu veículo, a nossa proteção. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sun tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Sua presença te acompanhe, por detrás, por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é por ti, é por ti.
teus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até. Graça e paz, bom dia! Eu quero aqui agradecer ao nosso músico, o nosso levita, o nosso líder de louvor do Ministério Apostólico Internacional Betel, o nosso irmão Fernandes. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação no Conectados em Fé. Sou missionária Yara Mesquita, já quero agradecer a Deus, agradecer aos parceiros de fé, né, a Academia WF, Ninho, Meire, a Escola Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégina, né, o JR Proteção Veicular, Tiago Pereira e toda a sua equipe, e a Sano, Sanduíche Natural, da Eveline Mesquita. Né, e quero também te convidar, vocês que estão agora, né, nos assistindo, né, nos acompanhando através do Conectados em Fé, para nos seguir nas redes sociais, Missionária Yara Mesquita, no Instagram e através também do YouTube. Né? Quero também agradecer a nossa cobertura, o nosso apoio, né, do Ministério Apostólico Internacional Betel, na pessoa do nosso apóstolo Josivaldo Lima, que é a nossa cobertura, o nosso apoio. Amém? Então, nós estamos no ar, né? Está no ar o programa Conectados em Fé. Gente, e nesta manhã nós estamos aqui para celebrar um marco, porque celebrar 27 anos de um ministério representa força, estabilidade e é um legado construído com fé e constância ao longo de quase 3 décadas. E nos mostra que os desafios foram superados e o ministério permanece firme. E para falar sobre esse legado, está aqui nos dando a honra, né? Esse grande homem, esse grande exemplo de pai, né? De esposo, de pastor, de líder, né? Um homem que tem assim a sua trajetória marcada, né? Marcada assim do sobrenatural de Deus, né? Dono também dessa biografia, né? Sonhos que se realizam. Então, está conosco aqui nesta manhã, né, dando início, né, ao primeiro programa do Conectados em Fé. Quem é ele, nossa produção? O nosso convidado é uma pessoa diferenciada. Primeiro, ele não é daqui, porque ele é marciano. No decorrer da entrevista, ele vai explicar o porquê é isso. Josivaldo Lima da Silva, apóstolo Josivaldo. Seja bem-vindo. Bom dia, meu apóstolo. Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui. Bom dia, missionária Yara. Para mim é um grande prazer, é uma honra neste dia poder compartilhar desse momento, desse sonho, o qual está se realizando, a abertura desse programa. E no momento especial, no mês de novembro, eu digo que no mês de novembro eu nasci, 17 de novembro eu nasci, 17 de novembro Betel nasceu. Então estamos aqui juntamente com vocês para celebrar esse tempo. E assim, né, apóstolo, quando Deus nos proporcionou esse momento, né, do Conectados em Fé, e a primeira pessoa, claro, né, que veio ao nosso coração foi o Senhor, está aqui conosco. E mediante a possibilidade de talvez, né, o Senhor não pudesse estar conosco, até a quinta-feira eu falei isso com o pessoal da equipe, da produção, então a gente vai adiar. Vamos adiar a estreia, porque, né, essa estreia tem que ser com o nosso apóstolo, né? Pessoa que nos cobre, que está ali, né, que é a nossa cobertura, então não pode ser outra pessoa, tem que ser o apóstolo. E graças a Deus, né, o Senhor, que conduz todas as coisas, nos permitiu, né? Que o Senhor estivesse aqui. Eu fico grato
porque Deus abriu este caminho, né? Possivelmente não seria possível, de acordo com o que eu passei há 40 dias atrás, a cirurgia. E como tinha que subir aqui alguns degraus, eu precisava ter uma licença aí do médico. E aí ele me disse que eu podia subir até o 2º andar. Como aqui é o primeiro, então deu certinho. Verdade. E aqui estamos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Mas vamos lá, apóstolo. Apóstolo, nos fale um pouco, né, da história do Ministério Apostólico Internacional Betel. Fale um pouquinho dessa história, né? Desses anos. Betel é uma história linda, até porque o nome ele já é atraente, né? O nome é hebraico e significa casa de Deus, porta dos céus. Mas há 26 anos e meio por aí, eu me encontrei na Betel. Sou filho assembleano, 22 anos congreguei na Assembleia, pastorei algumas igrejas na Assembleia, e foi quando nasceu Betel em São Miguel dos Campos, através do nosso apóstolo Luiz Pereira Lima, hoje residindo em Portugal, descansando, vivendo o tempo do descanso, e começamos a trabalhar com ele. E foi um tempo que Deus nos chamou para viver esse tempo chamado Betel. No princípio, até que não entendi, e depois eu fui percebendo o quanto Deus estava concordando, aprovando o meu ministério ali. Amém. Fui trabalhar em Campo Alegre, numa congregação, e ali cheguei em 2000, uma congregação pequena, aproximadamente 15 irmãos, e em 2008 saí e vim aqui para São Miguel, com o chamado do apóstolo Luiz, para cooperar na parte alta, deixando ali uma igreja construída com 200 novos irmãos. Glória precisamente 197 irmãos e várias crianças. Então ali foi um tempo próspero, um tempo de crescimento. E aí fiquei aqui ao lado dele, na parte alta da cidade. Glória a Deus. E assim, né? E a gente viu também, nós acompanhamos quanto que também a parte alta cresceu, né? Quanto que Betel ali na parte alta, né? Através do Senhor ali naquele lugar, como aquela obra cresceu, prosperou, né? Chegamos na parte alta da cidade missionária e tinha aproximadamente, com os nossos missionários Paulo e Adriana, que hoje trabalham em Espanha, 60 discípulos aproximadamente. E nós fomos trabalhando, nossa igreja trabalha no mover celular, o modelo dos 12, isso é muito importante frisar. Verdade. O modelo dos 12, a igreja cresce através das células, e começamos a trabalhar ali com 7 células. E em 2010 nós já estávamos ali com 200 discípulos, 2014 nós estávamos com 500, e na minha saída para a sede, 2017, já congregava 800 novos irmãos ali. E a igreja feliz, os irmãos alegres, e Jesus salvando, fazendo o que ele sabe fazer. Que ele sabe fazer, o que é o mais importante. Eu digo que Jesus só quer uma vida para usar. É verdade. E quando a pessoa deixa, ele usa, ele faz o melhor através daquela pessoa. Apóstolo, quais foram, eu sei que foram vários, né, mas quais assim, os maiores desafios que o Ministério Betel enfrentou, né, ao longo desses anos? Eu sei que não foi um, nem dois, foram vários, mas assim, o que mais marcou o senhor
E assim, pelo fato do Senhor ver assim o agir de Deus, né? Porque o desafio vem, mas a mão de Deus também vem junto, né? Sim. Eu diria que o maior desafio no meu ministério, ante o Ministério Betel, diante do Ministério Betel, foi consolidar discípulos consolidados por outro pastor. Eu sei. Eu acho que a maior dificuldade foi essa. Porque antes, no meu ver, não houve um trabalhar do nosso apóstolo que nos cobre na vida da igreja, que o tempo dele estava chegando e que possivelmente em breve o Senhor iria passar esse trabalho para uma outra pessoa. Em 2001, Deus falou comigo que eu assumiria o Ministério Betel. E eu fiquei assim com o pé atrás porque eu não me achava capaz. No mesmo ano, o apóstolo Luiz me chama e confirma o que Deus já tinha me falado. Ele disse, olha, eu vou te dizer algo para você ficar orando, mas não conta para ninguém. E aí ele relatou, o meu sucessor vai ser você. E eu passei 17 anos orando e calado, sem ninguém saber. Mas o maior desafio para mim, nessa época, todo esse tempo, foi a transição e consolidar pastores e discípulos que foram consolidados por ele. Verdade. Apóstolo, a gente sabe assim, a importância, né, de uma igreja, né, de uma comunidade, né, a importância assim, da palavra de Deus. E eu queria que o senhor falasse um pouco, né, assim, da importância do Ministério Betel, porque assim, quando se fala em Betel, né, a gente não podemos usar assim a palavra orgulho, mas qual ministério você é, né? Isso. Então a gente tem o maior orgulho de dizer, sou do Ministério Betel, né? Então fala um pouquinho assim da importância de Betel, né, na cidade, para a sociedade, não só aqui em São Miguel dos Campos, porque a gente sabe que Betel ela já está em vários municípios, não é isso? E a importância, né, desse ministério. Eu diria que a importância do ministério para a comunidade é a palavra. A palavra de Deus, a doutrina bíblica, não a doutrina do homem. Porque há muitos conceitos doutrinários que o homem forma e faz e dita. Betel nasceu com esse princípio. Aprendemos com o nosso apóstolo Luiz. Não vamos pregar aqui conceito humano. Não vamos ser humanista nessa parte. Nós vamos pregar o que a palavra diz. Se a palavra diz, então nós vamos fazer o que a palavra diz. Ouvir o que Deus tem para dizer através da sua palavra. Então, daí nasceu esse quesito da sua pergunta. O que Betel representa? Por que Betel fala tão forte? Por que tantos querem o nome Betel? É porque, de fato, ela nasceu da palavra. Glória a Deus. E a gente tem orado e buscado a Deus para que se mantenha este quesito, esse princípio chamado Palavra de Deus, que é a palavra escrita, o Logos de Deus. E aí, com certeza, a igreja vai continuar firme e vamos chegar aos 50, se Jesus não voltar. Amém. Glória a Deus, eu creio. Apóstolo, nós sabemos assim, como é fundamental o papel da oração, né? A oração, né? E a nossa dependência, né, ao Senhor. E a gente sabe que para qualquer crescimento, né, na igreja, ministerial, nós temos essa dependência, né? Temos que ter essa dependência, primeiramente de Deus e, né, a questão da oração. E como é que o senhor vê hoje, né, essa importância, né, da igreja em si? Aí agora eu não falo só em termos Betel, mas
toda a igreja, né, ter essa dependência, né, do Senhor e a questão da oração. E o que assim mais me alegra é que Betel, o marco de Betel também, além da palavra, é a oração. Eu lembro até de uma canção que diz o seguinte, que o crente que não ora já está fora da peleja. Não é fácil vencer orando. Imagine sem orar. Então Betel tem esse marco também. Eu lembro-me que Betel ainda muito bebê, recém-nascida, Deus trouxe um servo dele aqui, e naquele momento ele se dirigiu ao apóstolo e disse que Betel precisava ter um tempo de oração. E determinou de 5 às 7 da manhã. Glória a Deus. E aquilo ali fez com que a igreja também se tornasse forte. Por que que a igreja se tornou forte no passado? Porque a igreja tinha tempo de oração. Eu lembro um livro que eu li, que o pastor tinha 200 homens diariamente que oravam pelo ministério. Então, 5.000 pessoas aceitavam Jesus em um culto. Então, o que a gente vê as promessas de Deus para Betel se cumprindo é porque nós temos um princípio na oração diariamente. Missionária Yara, eu digo que Betel é a única aqui em São Miguel, sem fazer acepção de igrejas, que tem oração todos os dias. 5 da manhã às 7, de domingo a domingo. E tem um dia que é todo dia, que é a quinta-feira, onde nós chamamos o culto de intercessão. Fora as programações que outras irmãs ainda fazem, outros irmãos, em relação a subir o monte, não é? Em relação a vigílias. Então a igreja está constantemente em oração. Então é de fundamental importância a igreja orar. Verdade. E assim, viu, gente? Vigílias, orações, saiba que todos os dias tem uma equipe ali no Ministério Betel, como o nosso apóstolo acabou de frisar, de falar, né, a partir das 5 da manhã já estão lá orando, intercedendo, né, por causas, por situações. E olha, testemunhos de milagres, viu? A gente tem testemunhos de milagres naquele lugar, através das orações respondidas. Então, como o nosso apóstolo falou, né, é fundamental, né, a gente ter essa dependência em Deus e através da oração. E, apóstolo, qual a meta que o senhor tem? Eu sei que o senhor, como líder, e um excelente líder que o senhor qual é a meta que o senhor tem para os próximos anos? Né? Vai fazer 27 anos, Betel agora, né? Mas qual a meta que o senhor tem, né, para os próximos anos em relação ao Ministério Betel? Qual o avanço que o senhor assim espera? Nós temos né? uma meta e temos colocado diante do Senhor em oração. O nosso alvo é chegar em todos os municípios de Alagoas. Glória a Deus. Antes do apóstolo Luiz viajar para o descanso em Portugal, nós estivemos em um congresso em Porto Seguro. E ali o Senhor me pediu uma oferta pelo estado de Alagoas. E naquele momento eu não entendi e perguntei ao Espírito Santo: Espírito Santo, por que eu? Se o pastor presidente é o apóstolo Luiz, por que o Senhor está me pedindo essa oferta? E aí o Espírito Santo disse: eu estou pedindo a você, coloque no altar. E eu coloquei aquela oferta no altar. Para mim era uma oferta que eu não podia, mas eu fui e coloquei. Quando eu cheguei na outra semana, estava com ele em um gabinete e ele disse: Josivaldo, o Vavá, que ele me chamava Vavá, eu tenho um apelido, né? Chamava Vavá, chamam Vavá. O Espírito Santo falou comigo para mim fazer um ato profético em todos os municípios de Alagoas. Aí eu entendi o motivo daquela oferta. Ali o Senhor colocou no meu coração de chegar em todos os municípios de Alagoas com o Ministério Betel. Eu oro ao Senhor que Ele me dê vida para que eu possa ver em cada cidade,
em cada município de Alagoas, Betel sendo instalada, sendo colocada, aberta naquela cidade. Porque às vezes a gente pensa, mas já tem tanta igreja. O número de pecadores excede muito, muito, muito. Por exemplo, São Miguel, nós temos 55 mil habitantes. Há quem diga que temos 20 mil evangélicos, entre 15 e 20 mil, um terço. E os 45 mil? Vão para onde? Falta ser ganhos ainda, Faltam né? ser ganhos. Verdade. E eu creio que nós vamos chegar até lá. Eu creio. A menos que Jesus venha antes. Não é porque os homens fazem planos, mas a confirmação vem do Senhor. Do Senhor. Mas essa é a minha meta. Amém, glória a Deus. E é o alvo da igreja, né? Tem que ser o alvo da igreja esse, né? É o ID, né? Que o Senhor, né? Ele não pediu, ele ordenou, né? ID, né? Verdade. E eu sei que o Senhor está orando também pelos obreiros, né? Sim, para que o Senhor levante. Levante obreiros, porque é bíblico. Jesus disse, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie os obreiros, os ceifeiros, os pastores. E, se a gente analisar, estamos vivendo em um tempo escasso de pastores. Por mais que apareça por aí. Mas um pastor trabalhado, um pastor tratado, um pastor... Nesse nível, está escasso. Não é chegar ali e dizer, fulano é um pastor. O fulano se tornou pastor. O fulano virou pastor. Não, porque quando o Senhor me chamou, não foi assim. Houve um tempo, uma preparação. Olha, o que eu passei e outros do meu tempo passaram para chegar onde nós estamos é aquilo que Jesus Cristo disse, uns plantaram e outros irão colher. Então, nós precisamos orar para que o Senhor envie pastores, porque há uma carência enorme. Eu diria que pastora não. As mulheres estão sempre disponíveis. Olha que Jesus trabalhou com o maior número de mulheres. Por quê? Porque elas sempre estavam disponíveis. Há quem diga que eu sou pastor de mulheres e eu fico feliz por isso. Mas é porque os homens não aparecem. Se os homens não aparecem... Os homens se escondem por trás das mulheres. As mulheres chegam e dizem, conta comigo, pastor. Vamos lá. Verdade. E aí a obra vai ser feita. Se eu tiver de colocar uma pastora numa cidade, eu coloco. Não vejo problema nisso, não. Verdade. E assim, né, como falamos aqui muito em oração, né, eu já quero também mandar um abraço, né, primeiramente para nossa apóstola Ruth, que eu sei que vai nos assistir, está nos assistindo, né, que ora também por nós, é a nossa cobertura. Então, minha apóstola, beijo no coração, que o Senhor continue te abençoando e te fortalecendo cada dia mais. Também quero mandar um beijo, um abraço, né, para os nossos líderes, né, de oração, da intercessão, Bispa Maura, pastora Magnólia, pastora Luzia, né, são as mulheres que estão ali, Bispa Maura e pastora Magnólia na intercessão, né, como o apóstolo falou. Quinta-feira, você pode chegar lá 5 horas da manhã em Betel, vai sair às 17 horas da tarde, porque é o dia todo. É isso, apóstolo? É isso. Pessoas ali orando, intercedendo, né, adorando ao Senhor, a palavra. Então, Bispa Maura, pastora Magnólia, meu abraço, meu beijo. E pastora Luzia, né, que é aquela que está lá todo dia também, às 5 da manhã, às 7 da manhã, né, intercedendo, cobrindo não só essas mulheres. Elas não oram só por Betel, né, mas por toda a cidade, pelo estado de Alagoas, né, pela nação brasileira, né, por Israel, não é isso, apóstolo? Sim. Então, assim, é um ministério que não está só fixado, não, é só em São Miguel, só ora por São Miguel, não. Né, Betel é um ministério que está ali aberto, né, para toda a direção que o Senhor venha dar. Nós temos o compromisso de orar por todas as nações. Você vai na igreja e você vê lá várias bandeiras ali. Bandeiras, verdade. E a gente abraça a causa de cada bandeira, cada país com seus problemas, com as suas dificuldades. E prioridade, Brasil e Israel. Isso aí nós temos essa prioridade. Terceiro lugar, Espanha, porque nós estamos ali em Espanha.
Quarto lugar, Portugal, porque temos os apóstolos ali, a família do apóstolo, que estão morando ali. E em quinto lugar, Alemanha, porque temos a missionária e pastora Alexandra, filha do apóstolo Luiz, que está também trabalhando ali, fazendo a obra de Deus. Então, nós temos uma linha, nós trabalhamos em oração, mas com objetivos. Não é a oração aleatória. Não, vamos fazer uma oração aqui. Não. Nós temos um princípio de orar. E oramos pelos pastores local do Ministério Betel e oramos pelos pastores de outras denominações. Apóstolos, bispos, sempre apresentando ao Senhor. Então, Deus tem nos levado a esse nível de entendimento. Isso é espiritual, isso é um código, nem todos recebem, né? Verdade. É verdade, é desse jeito, viu, gente? Vocês precisam ir lá para conferir. Apóstolo, quais os maiores desafios, né, que a igreja enfrenta no mundo de hoje, na época de hoje, na cultura de hoje? Qual a visão assim, que o senhor tem? Qual a maior dificuldade, né? A gente, como igreja, se manter? Como igreja, o que está sendo inserido como cultura. Então, as culturas que têm se levantado para a gente aceitar como até religião, não é fácil. Então, é um desafio grande para a igreja. Só que Jesus também passou por isso. Jesus confrontou a cultura da época. Na época tinha N culturas. E hoje se levanta até pela própria política. As culturas, elas vêm para exatamente provar, eu digo que Deus permite, para provar de fato quem serve e quem não serve. Na linguagem popular, eu digo que é a peneira de Deus. Deus está peneirando. Quem é quem? Quem de fato me serve? Quem de fato está comigo? Quem de fato faz a minha vontade? A gente fala que todos são filhos de Deus, mas de fato tem os filhos e tem as criaturas. Todos nós somos criados por Deus. Somos a feitura, né? Feituras de suas mãos. Porém, tem aqueles que rejeitam ser filho. Verdade. E os que rejeitam ser filho são criaturas. E aí, diante dessas culturas e diante desses desafios, é onde Deus vai mostrar quem é quem. Aí ele diz, separa-se o joio do trigo. Está lá escrito. Então, desde o tempo de Cristo, de Jesus, há 2000 anos atrás, que ocorria isso. Outra coisa, dentro da mesma pergunta, é a mídia, né? Hoje você vencer a mídia, hoje você vencer o aparelho celular para orar, você venceu o aparelho celular para ler a Bíblia, não está sendo fácil. Muitos dizem, não, mas eu estou com a Bíblia no celular. Mesmo assim não lê. E a Bíblia é a bússola, é ela que nos dirige, é ela que nos conduz, ela nos dá o norte. Então, sem ela, como termos um norte? Como nos dirigirmos? Não tem como, a gente vai se perder no caminho. Se perde, verdade. A Bíblia, né, ela é a nossa base, né? É o que ali nos conduz, é o que vai nos orientar, Sim. Né? O que vai nos instruir. É onde o salmista Davi disse, luz para o meu caminho é a tua palavra, né? Então, a palavra, ela é luz para o caminho. E lâmpada para os pés. Então, sem a palavra, vai se perder. Verdade. Porque vai entrar no caminho de escuridão. Então, a palavra, ela precisa estar adiante. Precisa estar à frente. Em tudo que o cristão, e aqui eu vou incluir o cristão, em tudo que o cristão for fazer, ele precisa primeiro consultar a palavra de Deus. Que é o que muitos não fazem. E aí, por que deu errado? Por que eu não permaneci firme? Por que a minha fé falou, já que o programa se baseia na questão da fé? Da fé. Por que a minha fé falhou? E eu dizia pela manhã, né? Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você tem poder de dizer, monte, lança-te daqui e vai para o mar. Então, é viver a palavra. E com certeza vai vencer.
E o senhor falando aí, né, eu lembrei aqui que foi um dos comandos, né, uma das direções que Deus deu a Josué, né? Sim. Né, para que Josué meditasse, Sim. né? Dia e noite. Dia e noite, né? Para que então ele fosse o quê? Bem-sucedido, para que tudo que ele viesse fazer desse certo, né? Isso. Então, essa direção, né? Essa ode é para nós hoje, né? Nós temos que ter esse cuidado, né? Essa preocupação de não fazer nada sem antes buscar a luz da palavra, né? O que é que a palavra diz, né? O que é que o Senhor diz através da sua palavra? Sim. Não é verdade? E aí sim a gente vamos ser conduzidos, né? Direcionados, orientados, e aí sim, tudo vai dar certo. Vai sim. Não é verdade? Meu apóstolo, que mensagem o senhor gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Queria que o senhor olhasse aqui para essa câmera. Se o senhor deixasse assim, uma mensagem, né, para todos os ouvintes, os telespectadores, aqueles que estão nos assistindo, né, qual é a mensagem que o senhor tem para... A minha mensagem é a mensagem de Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, ao meu ouvinte, ao nosso ouvinte, eu diria: não se deixe ser levado por coisas que você não tem conhecimento. Deixe ser levado por aquilo que é real. E a palavra de Deus, ela é real. Você pode até dizer: mas foi o homem que escreveu. Claro, Deus fez o homem para usar o homem. Deus não fez o homem para ele ser um boneco. Não, Deus fez um homem para ele executar a obra de Deus, as ordens dele. Então, quando ele se fez homem, o Deus que se fez homem, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E em outra parte ele diz que a verdade liberta. Então, são duas coisas que eu preciso preservar na minha vida: seguir o caminho e andar na verdade. Se você fizer isso, você vai ter sucesso, você vai ter êxito em tudo aquilo que você for fazer. Então, gente, é isso. E olha, quero mais uma vez passar para agradecer aos nossos parceiros de fé, Academia WF, nossos irmãos Ninho e Meire, a Escola Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena, a JR Proteção Veicular, através da pessoa do Tiago Pereira e toda a sua equipe, e a Sano, Sanduíche Natural. Está até aqui, gente, ó. Nosso parceiro de fé mandou, nosso apóstolo vai levar para ele, para a apóstola Ruth. Né? Vocês viram aqui, né? Nosso apóstolo foi até elogiado, né? Através da aparência, do físico, porque ele se cuida. Então, olha, sanduíche natural, viu? Eveline Mesquita, uma delícia. E nós vamos estar indo agora para o intervalo e já já nós voltamos com mais Conectados em Fé. Não sai daí porque tem muito mais no segundo bloco. És fiel em todo tempo, e todo tempo tu és tão bom, em todo fôlego que tenho, cantarei da bondade. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, em todo fôlego que tenho, cantarei da bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me
tão bom, todo fôlego que tem, cantarei a bondade. És fiel em todo tempo. Imagina dirigir com tranquilidade, sabendo que está amparado em situações imprevistas como acidentes e roubos. A JR Proteção Veicular oferece assistência 24 horas, guinchos e muitos outros benefícios para que você possa seguir o seu caminho com segurança e paz de espírito. Não espere mais para proteger o que é seu. A JR Proteção Veicular tem planos que se encaixam perfeitamente no seu estilo de vida. Não deixe seu carro desprotegido. Escolha a JR e dirija com confiança e tendo uma tranquilidade. Uma tranquilidade que você pode contar. Ligue agora para o consultor Tiago Pereira, 99329-2981. JR Proteção Veicular. O seu veículo, a nossa proteção. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Eps, é você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sun tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos e os anjos santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre.
teu povo canta santo, sim ao Rei dos Céus, santo, sempre serás santo, santo para sempre. O seu nome é mais alto, o teu nome é maior, o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos, e os anjos clamam santo, toda a criação. Gente, retornamos conectados em fé. E agora nós vamos para um quadro maravilhoso. Quadro esse que tem o tema Recordar é Viver. Então vamos lá, produção, para a nossa primeira foto. Apóstolo, o que essa foto representa? O quadro já está dizendo, né? Recordar é viver. Então, é para trazer algumas recordações para o senhor. Aí vocês me pegaram. O que é que essa foto assim fala, né? Fala tudo da minha vida, né? Na verdade, é minha terra natal. De fato, eu nasci em Pão de Açúcar. Porém, toda a minha infância foi em São José da Tapera. E ali, meus pais nos educou. Esta cidade, ela foi construída em cima de propriedades dos meus avós. Essa avenida aí é o nome do meu avô, Avenida Manuel Marciano da Silva. E a minha infância e a minha adolescência foi nesta cidade, ainda muito pequena. E meus pais eram pequenos fazendeiros. E eu gostava muito de lidar com o gado, com os animais, com o cavalo. E aí meu pai falava que eu ia ser fazendeiro no futuro. E a minha mãe olhava para mim e dizia, ele vai ser pastor. E de fato, a profecia da minha mãe se cumpriu. Eu digo que eu saí de trás das malhadas do Alto Sertão das Alagoas. E possivelmente, na visão do homem, um improvável, porque também aos 14 anos eu me lancei no mundão, provei de algumas coisas não lícitas, como a bebida, não gostei, o cigarro. E aos 17 anos Jesus me chama de volta. Nasci num lar evangélico, meus pais já eram evangélicos, porém eu quis provar o mundo, eu quis provar para saber de fato o que era. E eu digo, não gostei, porque só foram 3 anos, e nesses 3 anos eu enfrentei vários desafios e passei até pelo vale da sombra da morte. E ali o Senhor me acolheu, me abraçou, e eu lembro que eu estava no leito da morte, no leito da enfermidade, e o médico disse que não tinha jeito para mim. E ali, mesmo sem poder falar, no pensamento eu disse que se Jesus me curasse, eu ia ser crente e obedecer a Ele toda a minha vida. E aqui eu estou. É um milagre de Deus, glória a Deus, para a honra e glória do nome dele. Então, José da Tapera mora no meu coração, faz com que eu me sinta assim até emocionado. Ali moram meus irmãos, que são fazendeiros hoje,
E eu não sou fazendeiro, eu sou pastor. Foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida. O pai do senhor queria que o senhor fosse fazendeiro, né? Mas a sua mãe, né? Minha mãe era uma mulher de oração. De oração. A minha mãe gente já liberou a palavra, pronto, né? Minha mãe, se fosse hoje, era pastora. Ela era quem dirigia os cultos, com muita dificuldade, porque naquela época, ir de Maceió para São José de Tapera, quando um pastor ia chegar lá, meu Deus do céu. E outros que moravam em Santana, ia de quê? De bicicleta. Então, outro que morava em Pão de Açúcar, ia de bicicleta, dirigia os cultos, e uma vez por mês. Então, a minha mãe era quem conduzia o trabalho. Meu pai levava os irmãos para outros povoados num carro de boi. E os irmãos tudo em cima do carro de boi. Então, eu digo que era o improvável, né? E o Senhor foi lá e me resgatou. Verdade. E eu estou aqui. Hoje, toda a nossa família serve a Jesus. Glória a Deus. Netos, bisnetos, tataranetos, irmãos, para a honra e a glória de Jesus, as orações que a minha mãe fazia foram todas respondidas. Glória a Deus. Então, toda a honra e toda a glória. E para você, pais, que talvez pense, meu filho está no mundo, meu filho está no pecado, está na droga, seja lá no que for, não se preocupe. Ele está no anzol de Deus. E o Senhor vai chamar ele, sem sombra de dúvida. Eu creio. E vamos lá para a segunda foto. O que é que o senhor nos diz? O que é que essa foto representa para o senhor? Meu Deus! Isso aí é em Arapiraca. Eu estava cantando, eu lembro da canção que eu estava cantando aí. Era uma canção de Elias Silva. Recentemente, ele tinha gravado essa canção. E como eu gostava muito de cantar, gostava não, né? Eu gosto, eu sou levita. Eu digo que o Senhor me entregou 3 ministérios. O de levita, que já me pediram muito para gravar, e eu não abri o coração para esse momento. E pastoral e evangelista. Na verdade, esses 3 ministérios eu tenho convicção que o Senhor me entregou. Por isso eu vejo, aonde a gente trabalha, a igreja tem um crescimento. Verdade. Porque é o pastoral e o evangelístico com o levítico, que associa os 3 ministérios e faz com que a obra de Deus cresça. Verdade. E é assim, viu, gente? Ele louva e louva muito bem. Agora, assim, de vez em quando, o apóstolo coloca assim, os músicos, né, os levitas, assim, meio que uma enrascadazinha, porque ele lembra daqueles louvores bem antigos. Verdade, né? Eu busco aqueles hinos. Ele vai buscar lá atrás. Por isso que esse quadro... Extra, né, pastor? Osés de Paulo, gostava muito. O Esdras, Vitorino Silva, Voz da Verdade. Ivonaldo. Não, eu não cantei assim os hinos do Ivonaldo. Ivonaldo. Isso. Foram mais na verdade, eu me espelhei em Osés de Paula. Uhum. E isso foi por muitos anos. Eu cantava as músicas que Osés de Paula cantava. E depois chegou o Voz da Verdade. E aí minha voz também batia assim um pouco com a voz do Voz da Verdade. Voz da Verdade. Pastor Moisés. O pastor Moisés, isso. E o Vitorino Silva, né? O Vitorino Silva é aquele cara que canta lá em cima, né? Um eco, uma voz. Então, eu me espelhava muito. Eliezer Rosa, algumas canções eu cantava também. Amém. Então, lá, gente, produção, vamos para a nossa terceira foto. Ai, Jesus. Eita, meu primeiro batismo. O primeiro batismo. Aí foi quando eu batizei pela primeira vez. Era uma fila enorme de discípulos. E ali eu estava em Arapiraca. Eu estava pastoreando a igreja do bairro Primavera. 5 bairros conectados. Eu cheguei nessa igreja, o pastor me chamou e disse: Josivaldo, eu quero que você vá acender o fogo na igreja da Primavera. Só que 1 ano atrás eu tinha ido pregar nessa igreja. Eu fui pregar e cantar nela. Quando eu coloquei o pé
no batente, o Espírito Santo disse: você vai ser o pastor dessa igreja. E aí, quando ele me fez o convite, eu disse: eu vou, pastor. Saudosa memória, pastor Sidrônio. Eu vou, pastor, porque o Espírito Santo já falou comigo. E aquela igreja foi um desatar. Quantas vidas Jesus salvou. Glória a Deus. Eu fazia um trabalho lá, que naquela época se fazia muito nas Assembleias de Deus, era aquelas campanhas evangelísticas. E todo ano eu fazia 7 dias de campanha evangelística em cada bairro. E aí as multidões vinham para Jesus. Pregava eu e pregava Ruth. Glória a Deus. Meu primeiro batismo ali. Mas tem mais, viu? Tem. O senhor se recorda o ano, apóstolo? Não me recordo o ano. Possivelmente 1991. E 31 anos, é isso mesmo. Eu tinha ali 31 anos. Mas tem mais, viu? Vamos lá, produção. Ela quer fazer eu chorar. Olha, posso ver essa foto. O que é que essa foto fala com o senhor? Ai, Deus. A culpa é de quem nos forneceu, viu? Depois eu digo quem foi. Não, é segredo. São minhas manas. A gente sabe que o senhor é muito assim, o senhor é muito família, né? A Valda hoje está com o Senhor, mas foi quem me levou aos pés de Jesus. Amém. Junho de 77, eu estava numa enrascada de vida ou morte ali em São José de Tapera. Meus 17 anos. E eu estava naquele momento ali de uma intriga de adolescente, mas uma intriga muito ferrenha, que eu andava com 2 armas. Porque se eu encontrasse aquela pessoa, possivelmente ia haver alguma coisa assim horrível. E minha mana chegou e me levou para Santana do Ipanema, ela morava lá. E ali ela começou a me evangelizar, falar de Jesus para mim, que foi lá que eu tive o problema da enfermidade e quase morro. Jesus me deu vida. E a Valda, ela não era só uma irmã, ela era uma irmã-mãe, até porque eu era o caçula. E ela cuidava de mim, eu sou o caçula, né? E ela cuidava muito de mim, ela tinha um carinho enorme por mim. E a outra é a Dionita, tem 84 anos, essa do meio aí, meu Deus, 84 anos ela tem, mas muito lustra, só faz a comida que ela só come a comida que ela faz. Aceitou a Jesus, estou querendo batizar ela. Amém. Glória Mas a Deus. essa aí me pegou, viu? Meu Deus. E aí, produção, a próxima foto. Essa Uau. foto, apóstolo. Essa aí é em Lisboa. Essa aí é em Lisboa. Cadê ela? Bota de novo lá a foto. E é em Málaga. Foi quando eu fui a Portugal, né? Aí eu estou numa parte bem alta que vê toda a parte do mar. Na cidade onde o Paulo trabalha, o missionário Paulo. Por isso que ali saiu o nome Lisboa e Málaga. Porém, Lisboa porque eu estava em Portugal. E fui a Málaga, que é em Espanha. Muito lindo aí esse local aí. Muito bom, recordação maravilhosa. Recordar é viver, né? Recordar é viver. Faz a gente chorar. Vamos lá, produção, para a nossa próxima foto. E o que o senhor me diz dessa foto maravilhosa? Meu Deus, aí é o amor da minha vida. Conheci a Ruth aos 19 anos. E foi amor à primeira vista, né? Eu digo que a Ruth, Deus preparou para mim. Na verdade, eu, quando voltei para Jesus, me preocupei em casar. E comecei a orar, a pedir a Deus alguém que fosse a minha companheira, fosse a minha adjuntora, fosse a minha metade. E conheci uma jovem aqui de Pernambuco, mas ao visitar aquela jovem, eu vi que não dava para a gente casar.
foi quando o apóstolo Luiz foi dar um culto de ação de graças em São José da Tapera. E a Marivone passa em Arapiraca e chama a Ruth para ir. Eu conhecia a Marivone, mas não conhecia a Ruth. E chama a Ruth para ir. Aí a Ruth foi, saiu do trabalho e foi. Eu estava cantando. Eu lembro o hino que eu estava cantando. Quando a Ruth entrou na igreja, eu parei o hino. Ela. Eu disse, é ela. Meu Deus, vou casar com essa moça. Aí fiquei assim, vibrado. Quando terminou o culto, eu me aproximei da Ruth. E naquele tempo a gente dizia, né? Tinha um dizerzinho que a gente falava. Prazer em conhecer. Era assim, prazer em conhecer. E ali a gente tirou uma conversa rápida. Ela veio embora. E meses depois, a gente se encontra de novo. E antes disso, eu disse à minha mãe, eu digo, mamãe, eu vou casar com aquela moça. E a mamãe disse, meu filho, aquela moça não lhe quer, ela é muito fina. Ela é muito fina. Eu digo, pois é. Com toda a fineza dela, eu vou casar com ela. É ela. Então já são 44 anos e meses, um ao lado do outro. Graças a Deus. Somos felizes. Apóstolo, você disse que estava cantando o hino na hora, não foi? Na hora. O senhor lembra qual foi o hino? Lembro. Você pode dar uma palhinha pra gente? Eu e Jesus somos um só. Pode cantar. Eu e Jesus somos um só, unidos pelo amor maior. Eu e Jesus somos a paz, resumo dos meus ideais. Somos o mesmo, sim, por este amor sem fim. E à sombra desta cruz, somos um só, eu e Jesus. Glória! Tá vendo aí, gente? Mas, ó, para ouvir mais do nosso apóstolo, tem que ir lá no Ministério Betel, hein? Vocês estão convidados. Está conosco. O missionário, e é interessante, né, produção, que olhando a imagem do apóstolo hoje e de há décadas atrás, está bem melhor hoje, viu? A aparência está show. Obrigado. Tá show de bola. Obrigado. É isso aí, gente. E aí, produção, a próxima foto. O que é que essa foto representa? Eita, meu Deus, a minha vida. Ali está os meus 2 tesouros, né? Meus filhos. O Álvaro, mais velho, me ensinou a ter paciência. Me ensinou a esperar. Me ensinou a orar. Mais do que o que eu orava, esse de óculos. Me ensinou a não achar que tudo dependia de mim. O Álvaro me ensinou a ser pai. E o Felipe, meu Deus, dispensa comentários. Felipe é um amor de homem. Minhas noras, minhas 2 filhas. Meus netinhos, meu Deus do céu. Eu fico bobo diante deles. Estão em casa hoje. E a Ruth eu já falei, né? É o amor da minha vida. O apóstolo, em relação aos netos do senhor, qual deles que eu vi até a apóstola Ruth comentando um dia desse, quando chega lá, o senhor tinha falado isso uma vez no culto, e teve um momento que ela falou também, que ele sempre serve alguma coisa. Davi. O Davi, ele, quando a gente chega lá, ele vai logo perguntando, vovô quer suco, vovô quer água, vovô quer isso, vovô quer aquilo, vovô... Então ele é muito, como é que eu diria, receptivo. E interessante, não é só com a gente, né? É um dom. É um dom. Ele tem nele isso. Chega uma pessoa, ele já se apresenta ali e já pergunta se a pessoa deseja alguma coisa. 7 anos, embora ele fez isso, ainda tinha 6. Faz, né? Ele começou a fazer, ele ainda tinha 6. Então, o Davi é espetacular. E o Manassés é mais na dele, né? Já o rapazinho tem 13 anos e 6 meses. E o Guilherme, meu Jesus, é flamenguista. Tem algum flamenguista aí? Tem um vascaíno. Tem um vascaíno, né?
Pronto. E aí, produção, a próxima foto. O que é que essa foto diz para o senhor? Uau, essa aí é forte. Aí eu estou no Monte Sinai. Passamos 7 horas para chegar no Monte Sinai. Subimos a pé. Era um tirando o pé e o outro colocando. Muito íngreme. Então, para mim, foi uma experiência... Eu tinha 50 anos aí. Foi uma experiência sem tamanho, espetacular. Estar onde Moisés esteve, orar onde Moisés passou 40 dias. Meu Deus do céu, ao lado dos meus apóstolos, foi uma experiência que dispensa comentário, as palavras são poucas. Foi algo assim extraordinário. Apóstolo, foi a primeira vez que o senhor Foi a primeira vez. Foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez, 2010. 2010. E assim, a gente olhando, né, a foto do apóstolo Luiz, a gente já vê que aí ele já tinha uma certa idade, né? Sim. Mas com aquele vigor, Só vigor, né? ele subiu tranquilo, subiu mais forte do que eu. É. Foi. A próxima produção. O que é que essa imagem traz ao coração do senhor nesses 27 anos? Permaneça firme, Josivaldo. Eu te chamei para conduzir esta obra. Então, é uma imagem que, além de retratar todo o processo como Betel nasceu, também retrata a própria pessoa do apóstolo Luiz. Fé, determinação, coragem, garra, porque a forma como ele construiu esse templo, você conhece a história, só um homem de fé para chegar aonde ele chegou. Aí é um templo de Salomão, é a mesma estrutura. Só que o templo de Salomão de São Paulo foi construído com muitas finanças. E aí não, aí foi fé mesmo. Era chegando um saco de cimento, 2 sacos de cimento, um milheiro de tijolo, tudo doado. Então, eu olho para esse prédio que eu digo que é um marco para São Miguel dos Campos, é um cartão postal para São Miguel dos Campos, e a forma como ele foi construído, não tem outra palavra, é fé. E quando o senhor fala aí, né, que permaneça, né, foi isso, né? Permaneça, sim, né, Josivaldo? E o senhor sabe que tem uma geração por trás do senhor, né? Sim. Né? Tem um povo, né? Tem os sim, seus filhos, né? Verdade. E a permanência do Senhor, né, é o que nos faz também. É verdade, não há dúvida. Permanente, né? Firmes. A nossa permanência, a nossa firmeza, que às vezes a gente nem se vê tanto assim, né? Eu me descubro quando alguém diz: o senhor é um homem de fé, o senhor é uma garra, o seu... Mas aí quando eu olho, eu digo: eu não sou isso tudo, mais do que eu foi o Pereira, né? Foi o Luiz Pereira, o apóstolo Luiz Pereira. Foi muito mais forte, que pegou da fundação, né? No nascimento, porque Betel não foi criado, Betel foi gerado. Há alguém que pense que Betel foi criada. Não, Betel não foi igreja criada, Betel foi uma igreja gerada. E foi gerada no coração de Deus. Por isso que ela tem essa permanência. Verdade. Agora, as guerras são grandes, mas a gente vence uma por uma. As guerras são grandes, as vitórias são extraordinárias. Oh, verdade, aleluia, apóstolo. Isso aqui nos fortalece. Verdade. E assim, o senhor falando um pouco do nosso apóstolo Luiz, né? O senhor é hoje, o senhor aprendeu com ele, né? Sim. O senhor ouviu nele. Sim. E o que nós estamos buscando também sermos hoje é o que nós estamos aprendendo com o senhor. Yara, né? Eu dizia, missionária Yara, o apóstolo com aquela idade, o cara amanhece o dia na igreja orando, não tem como você não perceber um nível de fé numa pessoa dessa. Um homem naquela idade ia para Santana do Ipanema,
e voltava, dirigia o culto e voltava na mesma noite. Não tem como não marcar na sua vida esse nível de fé. Então, eu transmitir para as gerações que estão aí, segundo o que você tocou, para essa geração nova aí, né? Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e os adultos que tomam a decisão, se entregam a Jesus, esse mesmo nível de fé. Eu não posso chegar no púlpito e dizer, olha, hoje eu estou para baixo. Não é que a gente não esteja, todos nós somos humanos e passamos momentos, não é, que se abate. Mas a gente não pode levar para o púlpito aquele abatimento. Olha que Davi, quando estava abatido, ele olhava para o céu e dizia, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então é dele que vem o nosso socorro. Verdade. E aí, produção, vocês têm aí uma pergunta para o nosso apóstolo? Tenho sim. Apóstolo, diante de tudo que o senhor passou, tristeza, decepções, dificuldades, o senhor faria tudo novamente? Forte essa pergunta, né? Eu mudaria algumas coisas. Eu diria que eu deixaria de ser sanguíneo. Se fosse eu para mudar. Aquela energia do Pedro. Né? O Pedro, ele tinha isso, né? O apóstolo Pedro, ele queria resolver de imediato. Então, ele era bastante sanguíneo. Então, em algumas coisas eu mudaria. Agora, eu diria que 90% eu repetiria. Porque a minha vida ela é marcada por Cristo Jesus. A minha história é marcada por Cristo Jesus. Então, diante de todas as situações, o Senhor sempre me deu vitória diante de todas elas. Se eu fosse contar derrota, eu não sei nem se contaria. Não, porque em cada derrota eu me vi vitorioso, até mesmo nas derrotas. Então, a importância da gente saber ler o espiritual é isso. Ah, eu pedi isso aqui, mas não aconteceu. Não aconteceu porque no reino espiritual não era para acontecer, não era uma permissão. O Pai Nosso diz isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porém, a gente não quer se contentar quando o Pai diz, não é a minha vontade. A gente só quer que o Pai diga, sim. Não, sim, faça. Porém, o Pai já está vendo que lá na frente vai dar errado. Verdade. Nós somos pais e vemos quando nossos filhos caminham pelo caminho errado. E aí, o que é que a gente faz? Vai lá no filho e diz, meu filho, olha, está errado aí, não faz. Então, irmão César, levita do Senhor, eu diria que 90% repetiria. Agora eu mudaria algumas coisinhas. Certo. E lá no início eu falei que o senhor não era da Terra, até porque você é marciano. Explica aí que o pessoal ficou sem entender. De fato, a minha família é família marciano. São duas famílias ali de São José do Tapera. E essas famílias foi quem povoou aquela região. Eu também não entendi o motivo do marciano. E a Ruth, às vezes, até me encheu o saco assim, dizendo, mas que nome mais feio, que sobrenome mais feio. Eu nunca achei que sobrenome mais feio. E eu fui fazer uma pesquisa sobre o marciano. Se realmente vinha do planeta marciano, ou se no Marte, né, do planeta Marte, os marcianos, e de onde se gerou. Hoje nós temos tudo na mão, né? Temos aí a IA, temos tantas outras informações, e eu fui fazer uma pesquisa e descobri que esta família, a primeira família marciano, é da Itália. E na Itália tem 9 mil marcianos. E o Brasil tem 10 mil famílias. E aí eu percebi que também encontrei ali que em todos os países,
tem Marciano. Tem o sobrenome Marciano. Tem um país no Oriente Médio que só tem uma família. Aí eu fiquei animado, né? Eu digo, não é só do planeta não, viu? Tá do planeta Terra também, em todos os países. Vai dizendo assim, o primeiro lugar está Brasil, segundo Itália, e vai descendo. Até no Oriente Médio tem um país que tem uma família Marciano. Tá vendo aí, gente? Então, E está aqui estou eu. esclarecido O quesito marciano. o quesito marciano. E nós vamos agradecer mais uma vez os nossos parceiros de fé, né? A academia dos nossos amados irmãos Ninho e Meire, Academia WF, a Escola Caminho da Vida, né? Através dos missionários Anderson e Diégena, são lá do nosso ministério, Ministério Betel, a JR Proteção Veicular, através da pessoa do Tiago Pereira e toda a sua equipe, e a Sano, Sanduíche Natural. Então, olha, para você continuar com a sua dieta em dia, né? Não deixe de comer um sanduíche saboroso, mas, porém, né, um sanduíche diet, tá certo? Então, na Sano você encontra. E agradecer também o apoio, né, a nossa cobertura espiritual. Não estaríamos aqui, né? Primeiramente por Deus, né? Se não fosse a vontade do Senhor, sem também a nossa cobertura, né? Que a cobertura é algo muito importante para quem não sabe. Então, a nossa cobertura, que é o nosso ministério, né? Ministério Apostólico Internacional Betel, através dos nossos apóstolos, o apóstolo Josivaldo Lima e da sua esposa, a apóstola Ruth, que são as pessoas que nos cobrem, né? Estão ali, né? Como é que eu posso dizer? Na incumbência, né? De estar orando pelas nossas vidas, não só pela minha vida, né? Pela vida dessa produção, desse agora parceiros em fé, né? Desse programa, como todo o ministério. Amém? Então, estamos indo agora para o nosso intervalo, mas voltamos daqui a pouco com mais Conectados em Fé. Não sai daí. Refúgio seguro, socorro bem presente, forte abrigo, tu és o meu Deus. Eu te louvarei, eu te exaltarei, Yahvé. Tu és o meu Deus. Eu te louvarei, eu te exaltarei, Yahvé. Tu és o meu Deus. Refúgio seguro, socorro bem presente, forte abrigo, tu és o meu Deus. Eu te louvarei, eu te exaltarei, Yahvé. Tu és o meu Deus. Imagina dirigir com tranquilidade, sabendo que está amparado em situações imprevistas como acidentes e roubos. A JR Proteção Veicular oferece assistência 24 horas, guinchos e muitos outros benefícios para que você possa seguir o seu caminho com segurança e paz de espírito. Não espere mais para proteger o que é seu. A JR Proteção Veicular tem planos que se encaixam perfeitamente no seu estilo de vida. Não deixe seu carro desprotegido. Escolha a JR e dirija com confiança e tendo uma tranquilidade. Uma tranquilidade que você pode contar. Ligue agora para o consultor Tiago Pereira, 99329-2981. JR Proteção Veicular. O seu veículo, a nossa proteção. Atenção! Se você quer entrar em forma
e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WFGym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WFGym, promovendo saúde e bem-estar. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sun tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do sexto ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Todo tempo, e todo tempo tu és tão bom, todo fôlego cantarei pra cantar-te. Estamos de volta com os conectados em fé, gente. E a emoção aqui está grande, viu? Do lado do nosso apóstolo. E, apóstolo, eu queria que o senhor nos respondesse só uma última pergunta, né? Sobre esse livro maravilhoso, Sonhos que se Realizam, né? Algo que eu sei que, através desse livro, esse livro falou com muitas pessoas, tem falado com muitas pessoas. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco da história, na verdade, né, desse livro. Esse livro nasceu de uma viagem que eu fui a um congresso de Porto Seguro. Na volta eu comecei a escrever e me veio uma frase. E a frase ela falava o seguinte: uma semente dentro do fruto para nada presta. Mas quando ela é tirada e lançada na terra, ela se torna uma floresta. Verdade. E daí eu comecei a lembrar de coisas assim que ocorreram na minha vida, de coisas que eu sonhei e que eu poderia passar para outros, para o bem-estar da vida espiritual de outras pessoas. E aí me veio esse título, Sonhos que se Realizam. E ali eu comecei, daí para frente eu comecei a escrever e nasceu Os Sonhos que se Realizam. Porém, nós já temos 2 escritos aí, depois do Sonho que se Realiza,
precisando ser publicado. Eu creio que agora em 2026, se Deus permitir, nós vamos estar publicando os dois, que também tem temas, títulos muito importantes assim para os nossos dia a dia, para o nosso dia a dia. Mas o sonho que realiza é algo assim da minha vida, da vida espiritual, do que Deus realizou na minha vida nesse período aí. Então é algo assim maravilhoso. Na verdade, quando eu leio ele, eu me emociono. Eu choro porque é você voltar a viver aquele momento ali que você viveu naquele passado e como o Senhor lhe socorreu, como o Senhor lhe ouviu e lhe trouxe as respostas. E, apóstolo, o pessoal que está nos assistindo, né, que quiser um livro desse, qual é o segredo? O segredo é ir na igreja. É ir na igreja. O segredo é ir na igreja, fazer uma visita. Tá vendo aí, produção? E quando você faz uma visita, você recebe um livro desse. A gente vende, mas também presenteia os nossos visitantes. É isso aí. Então, olha, vai lá no Ministério Betel, né? Temos cultos terça-feira, quinta-feira à tarde temos intercessão e aos sábado, rede de jovens e no domingo, culto da família, né? Então, olha, escolhe aí um desses dias, né? Esteja conosco. Esteja conosco. Muito e bem. agora nós vamos para o quadro Momentos de Fé, né? Uma palavra poderosa de muita reflexão do nosso apóstolo Josivaldo Lima. Colocando a fé em ação. Esta é uma palavra sobre fé. Quero os cumprimentar com o Shalom de Deus. E o texto que vamos ler está escrito em Mateus 17:20, que diz: Porque eu vos digo em verdade, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Eu vejo nesse texto a fé em movimento, a fé se movendo. E para desenvolver essa fé, que para nós é um modelo eficaz, é necessário estarmos conectados no dia a dia com o Senhor. É a forma de nos manter firmes no caminho do Senhor. As demandas são grandes, os problemas cada dia se tornam mais difíceis, mas eu preciso viver segundo a palavra, que diz: o justo viverá por fé. Se ele recuar, se ele retroceder, se ele arrefecer, diz o Senhor Jesus, a minha alma não tem prazer nele. É aquilo que o escritor aos Hebreus nos diz lá no capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. A fé não é aquilo que a gente vê. E Paulo escreve dizendo, não é por vista, mas por fé. Nós temos um discípulo, o apóstolo, o qual, quando ele soube da ressurreição de Jesus, ele disse: se eu não ver, se eu não tocar nas suas mãos, nas suas feridas, não há como eu crer. Olha como estava a fé desse discípulo chamado Tomé. Tudo que o mundo tem trazido é para desvirtuar nossa fé. Às vezes as amizades. Por isso que a palavra de Deus nos diz: vigiai e orai. Muitos oram, mas não vigiam. Então, eu não sei o tamanho ou o tempo que você passa em oração,
mas eu preciso lhe dizer que a vigilância precisa ser constante. 24 horas. Sabe por quê? Porque senão a nossa fé fracassa. A nossa fé cai no descrédito. E aí ficamos sem forças, perdemos o ânimo. E quando perdemos o ânimo, como voltar a viver o que vivíamos antes? É por isso que a palavra de Deus nos diz também que a forma de manter a fé viva é estarmos em oração, é lermos a palavra, porque a palavra nos vivifica, a palavra nos dá vida, e guardar o nosso coração. Assim como nos diz o Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Outra coisa para você manter a sua fé viva é você ler bons livros. Isso vai lhe motivar. Isso vai lhe trazer níveis de fé e você vai viver o sobrenatural de Deus. É tudo que eu desejo para você neste dia. É tudo que eu desejo para você nesta sexta-feira. Então, que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te motive a você exercer, mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Eu sei o tamanho de um grão de mostarda. Eu estive em Israel. Eu trouxe um recipiente com vários grãos e você coloca no centro da sua mão. Se você não tocar, quase que você não vê. Deus te abençoe. Estou orando pela sua fé. Um ótimo dia, beijo no coração, eu amo você. Pronto, e agora nós retornamos com o nosso Conectados em Fé e vamos para as nossas considerações finais. Então, nosso apóstolo, já queremos agradecer o Senhor por estar aqui, por nos ter dado a honra de estar aqui conosco. Agradecer o Fernandes, o nosso músico desta manhã, que trouxe canções maravilhosas. Agradecer todos os nossos parceiros de fé, todos aqueles que nos acompanharam nesta manhã, nos assistiram. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E eu queria, apóstolo, que o senhor falasse um pouquinho para encerrar, Estamos à véspera de uma festividade do Ministério, agora os 27 anos de Betel. E aí o senhor já faz as considerações finais. Sim, na próxima semana, dia 16 e 17, vamos estar celebrando esse tempo, essa data. É domingo e segunda-feira, vai estar conosco o Bispo Edilson para transmitir a palavra de Deus. E será um culto de gratidão, de celebração. E você, meu querido irmão miguelense, não importa o seu crédito, não importa a religião que você participe, esteja conosco e com certeza Deus vai falar ao seu coração. Quero agradecer a missionária Yara, juntamente com seu esposo César, a equipe aqui da produção, muito atentos e trabalhando para a perfeição. Deus abençoe vocês, estamos às ordens. Sou apóstolo Josivaldo, mas pode me chamar de pastor, pode me chamar de bispo. Eu não tenho problema, não. Vavá. Pode me chamar de Vavá, não tem problema, não. Estamos ali de braços abertos, fazendo a obra de Deus. Quero mandar um beijo aqui para minha esposa, meus filhos, e para a Igreja do Senhor Jesus como um todo. E os nossos apóstolos lá em Portugal, a nossa saudação aos missionários Paulo e Adriana, seus filhos, Alessandra em Alemanha, e aos pastores do Ministério Apostólico Betel. O meu abraço, o meu apreço, beijo no coração, eu amo vocês.
Então, gente, estamos encerrando com Conectados em Fé. Mas olha, sexta-feira tem mais. Então, olha, continua conectados. Segue lá, Missionariara Mesquita no Instagram, no YouTube, né? Eu já quero agradecer a você que ficou aí nesse tempo conosco, né? Nos acompanhando. Que Deus continue te abençoando, que o Senhor te dê um final de semana abençoado. E olha, vai lá nos visitar, vem cultuar conosco no Ministério Apostólico Betel. Deus tem uma palavra de vitória para você. E vai estar conosco na próxima semana, na próxima sexta-feira, o pastor Amaro Antônio, presidente do campo eclesiástico das Assembleias de Deus de São Miguel dos Campos. Amém? Então, olha... Meu amigo. Amigo do nosso apóstolo, tá vendo? E olha, não esquece, tá? Agora, domingo e segunda, não é isso, apóstolo? Festividade da igreja. Vem conosco adorar o Senhor. Amém? Deus tem uma palavra de vitória para o teu coração. Beijo e Deus te abençoe em nome de Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, em todo fôlego que tenho, cantarei a bondade. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, em todo fôlego que tenho, cantarei a bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, em todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho.